pelo menos uma luz nessa questão, porque é o que mais se ouve. Ah, mas prendeu o bandido agora de manhã, mas à noite vai soltar. Por que que se solta? Houve, então, uma má interpretação da lei, ou mau cumprimento da lei, que é o que comumente se pensa, né? Olá, seja bem-vindo à M7 Consultoria, ao nosso podcast da M7. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano de Almeida, CEO da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Começando aqui agradecendo a todos que viram nossos vídeos, nossos últimos podcasts. O último agora foi da Ana Paula Darim, que trabalha com consórcio, uma empreendedora aí de sucesso. Vou agradecer também a educação, o carinho que vocês tiveram, todos vocês tiveram aí nos comentários e também entrando em contato conosco aí nas nossas mídias sociais. Esse programa, esse podcast é feito para vocês que realmente querem aí materiais de conteúdo realmente, não só para a área profissional, mas também para a área pessoal. Então, eu agradeço realmente de coração. Dizer também que logo ao final desse podcast nós vamos deixar aqui os contatos, né, dos entrevistados. Já vou apresentar nosso ilustre e especial convidado de hoje. Mas antes também será colocado, vou passar esse recado aqui, será colocado aqui no link da descrição, para quem quiser fazer uma parceria, quiser divulgar também os seus trabalhos, a sua empresa. Nós vamos colocar aqui o endereço do nosso setor de marketing, para que você possa entrar em contato. E nós falaremos, né, da sua empresa, passaremos aí o seu recado, um abraço que vocês queiram dar. E vocês também auxiliam aí ao nosso canal da M7 e ao nosso podcast. De coração, mais uma vez, muito obrigado. Espero e tenho certeza que vocês gostarão de ver o vídeo de hoje até o fim. E no final, uma surpresa aí especial para vocês e mais uma campanha. Espero que vocês venham seguindo aí a campanha que eu sempre lanço aí no final de cada podcast, de cada vídeo. Bom, dados os recados, vamos lá então. Está aqui diante de mim, Dr. Fauzi Elias Abraão, coordenador regional de Direitos e Prerrogativas da OAB. Dr. Fauzi, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o meu convite. Fique à vontade, vamos falar um pouco aí da questão do direito, né? Só relembrando, trazer profissionais aqui realmente de renome, profissionais sérios, para que quem conhece, quem não conhece, os leigos, como eu, na área do direito, possa entender um pouco mais de cada profissão e dar o devido mérito e o devido reconhecimento a cada área. Seja bem-vindo, fique à vontade, pode se apresentar. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao CEO, o senhor Cristiano, da M7 Consultoria. É um prazer muito grande estar aqui e poder colaborar com todos. Nós que agradecemos. Doutor Fauzi, o senhor poderia nos passar como que surgiu essa área de direito, essa questão de advocacia, dar um conceito geral da área do direito, principalmente no Brasil? Bom, o direito, no seu sentido objetivo, é um conjunto de regras, de normas jurídicas, tanto privadas como públicas. E são essas regras que norteiam o direito do cidadão brasileiro. Perfeito. E tem uma origem, onde começou na Grécia, em Roma, leis judaicas? Tem a sua origem nas mais variadas possíveis, né? Porque o ser humano, desde os tempos primitivos, sempre viveu em sociedade. E o direito ficou estabelecido justamente no convívio entre as pessoas. São os costumes que acabam se tornando depois em leis que vão reger os direitos das pessoas. Perfeito. Então, no caso, é uma faculdade que é feita, né, para ser habilitado. Qual o tempo de duração? Isso, o curso de Direito, né, nós chamamos Ciências Jurídicas, ele é composto por 5 anos. E depois de 5 anos, a pessoa não se torna advogado, e sim um bacharel em Direito. E após esses 5 anos, ele sendo aprovado e tendo título de bacharel em Direito, ele acaba se prestando, se ele quiser exercer a profissão de advogado, ele acaba prestando o exame da ordem. E ele sendo aprovado, ele passa a compor os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil em seu respectivo estado. Ele pode ter mais de uma inscrição em outros estados, sendo que o advogado ele pode patrocinar até 5 causas em cada estado. Mais do que isso, ele tem que ter uma inscrição já suplementar. Perfeito. Então, quando ele termina o curso, ele se torna um bacharel. O que seria um bacharel? Bacharel em Direito seria assim, ele é graduado no curso de Ciências Jurídicas. Ah, sim. Mas para ele estar apto a ele patrocinar causas e defender o cidadão,
ele precisa passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que esse exame nada mais é do que uma prova que ele está apto a exercer a profissão de advogado. Então, no caso, quem regulamenta no Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, Isso. é uma instituição já criada há quantos anos atrás? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é, inclusive, muitas pessoas até pensam que ela é uma autarquia. Ah, sim. Mas ela não é uma autarquia, né? Ela é sui generis e é, inclusive, através da Constituição Federal, o advogado, no artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações no exercício de sua profissão nos limites da lei. Ok, então ele só pode exercer a função mesmo quando tiver o registro na OAB, aí tem uma preparação para isso, um teste, no caso? Geralmente o candidato, ele presta o concurso, por exemplo, para magistrado, para delegados, para advogados, geralmente existem já credenciados, né, que fazem essas provas, e é feito com muito rigor. Se você estiver fazendo uma prova e precisar ir ao banheiro, você sai acompanhado, tem um detector de metais, inclusive, para você entrar no banheiro, Caramba. sair. Então, é uma prova realmente muito rígida. Rígida. O controle é muito rígido, a prova não tem identificação do candidato para que quem for o julgador não possa tratar com diferença entre os candidatos, e sim Entendi. a meritocracia mesmo. Entendi. E no caso, o doutor começou escolheu essa área? Como que surgiu essa área na sua vida? Como que você começou a se interessar por isso? Quanto tempo o doutor atua? Olha, eu comecei no direito nos anos da década de 20, de 2000, né? Do século 20. Correto, está correto. Do século 20. E de lá para cá, a gente vem aprendendo bastante. Eu tinha uma formação empresarial, isso me ajudou bastante em negociação. E porque o que eu acho mais importante no direito não é só o conhecimento jurídico, porque o conhecimento jurídico você adquire através de livros, de cursos, Sim. Mas o raciocínio jurídico para mim é fundamental, porque você se depara muitas vezes com pessoas, com advogados, doutores, que têm um conhecimento jurídico muito amplo, mas às vezes na hora de tomar decisões, caminhos, porque a justiça, você pode ter direito e não ter razão e não ter direito. Sim. Então depende muito do caminho a seguir para você obter sucesso na demanda. Perfeito. E o senhor começou a atuar nessa área, então, no ano de 2000, nos anos 20, correto? Na década de 20. E qual a área que o doutor atua? Eu atuo no direito civil, direito administrativo, direito trabalhista, previdenciário, tributário, empresarial. Não faço direito penal. Né? Eu acho muito importante uma área do direito, inclusive do direito é a área que eu acho um estudo mais bonito, mais interessante, porque o Estado quer a ressocialização Sim. das pessoas, né? Então as pessoas cometem alguns delitos, alguns crimes, e o Estado quer que ela se ressocialize, que ela se recupere perante a sociedade. Então é uma área muito bonita, eu admiro muito, acho muito importante a área do direito, mas essa área eu optei por não atuar. Ok. Então existem diversas áreas, que são varas que se falam, né? Sim. Civil, trabalhista, da família, né? Tem da família, tem trabalhista, tributário, previdenciário. Hoje em dia amplificou bastante, né? Tem bastante, tem direito dos animais, hoje tem muita coisa que realmente foi amplificada, porque a sociedade vai evoluindo com o tempo. Sim. Né? E o direito é dinâmico, ele não para. Então, a única coisa que não muda é a mudança. Né? Você está sempre em evolução. Tem que estar, né? Sempre. Com certeza. Sempre evoluindo. E no caso, o senhor já passou pelas outras áreas, sem ser essa que o senhor atua hoje, já foi direto para essa área? O senhor poderia também falar um pouco como funciona, se possível, de cada vara, cada área de atuação? Então, eu comecei com o direito civil, porque a parte empresarial, geralmente
eu fiz pós-graduação em contratos e geralmente tem muito litígio nessa parte, a parte contratual, a parte de compra e venda, ou prestação de serviço, ou de mercadorias em si. Então, hoje em dia, ainda existem muitos problemas nesse sentido. Então, eu comecei na área civil, que eu já tinha mais experiência. Sim. Aí depois uma coisa vai puxando a outra, né? Eu acabei indo para a área empresarial, que faz parte da área civil, Sim. porque as áreas do direito, elas se comunicam. Então, muitas vezes você está fazendo direito empresarial, mas o empresário ele tem problema na área civil, Sim. na área tributária, Sim. na área trabalhista. Então, elas se complementam, né? E a Constituição Federal, junto com os demais códigos, civil, trabalhista, tudo, é um conjunto de normas jurídicas que elas se comunicam entre si. Entendi. Existem muitas atualizações nas leis. O que o senhor poderia falar das leis atualmente? Nós vemos, né, ouvimos nos jornais, até nas conversas, nos bate-papos informais, aí, nos churrascos, aí, nos fins de semana, sempre existe a questão do cidadão comum, né, o cidadão de bem, sempre questionar a questão da lei, fala que a lei não funciona, fala que a lei ela muda, que existe uma atualização. Isso é verdade ou é uma coisa superficial que nós não temos, na verdade, ali um sentido? Nós não sabemos realmente como funciona e acabamos repetindo, dando declarações, às vezes, mesmo informais, de coisas que nós não conhecemos. Não, as leis elas estão se atualizando porque a sociedade acaba mudando seus costumes e acabam mudando. Mas quem faz as leis, muitas vezes nós reclamamos, né? Sim. Nós falamos, essa lei, muitas vezes nós transferimos, inclusive, para o judiciário, para os magistrados. Nossa, mas o juiz, ele soltou um bandido. O Supremo Tribunal Federal só solta bandido. É o que nós temos que levar em consideração e que nós temos que ter a responsabilidade de nós elegermos os candidatos, porque o legislativo é que faz as leis. Com certeza. E o judiciário é que acaba interpretando as leis. Então, muitas vezes, se a lei dá direito a um habeas corpus, mesmo a pessoa, esse habeas corpus não quer dizer que ela está sendo inocentada, essa pessoa, mas que no momento, enquanto não tem o trânsito em julgado, existe o princípio da presunção de inocência. Então, enquanto não for, um caso até famoso é o caso do Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, isso que eu ia comentar com o senhor. Que ele acabou, por vários motivos, né, desde a suspeição do juiz Sérgio Moro, que o STF o julgou suspeito, a suspeição, que tinha interesse na causa, não era imparcial, mas ele não foi inocentado, né? Então, aquelas sentenças que foram dadas contra eles, elas foram nulas, vão ter um novo julgamento. Sim, mas o processo continua em outra vara. A justiça em si, o judiciário, ele é composto pelo juiz de primeira instância, que geralmente nós conhecemos como juiz estadual. Quando se tem uma decisão, né, definitiva na primeira instância, as partes têm direito a recorrer para uma segunda instância, que vai para o Tribunal de Justiça, e depois disso, dependendo da matéria, ou seja, se for infraconstitucional, ela vai para o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Se for de matéria constitucional, ela vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, para se transitar, ter o trânsito em julgado de uma decisão do judiciário, ela tem que ter... às vezes ela tem no STJ uma decisão definitiva, mas se ela também é matéria, a demanda, o motivo do litígio é de origem constitucional, ela pode recorrer até o STF. Então o caminho é bem longo e às vezes a sociedade ela fica insatisfeita com as decisões, né? Mas são leis que nós outorgamos um mandato para os legisladores, né? para os vereadores, para os deputados estaduais, federais, senadores, e eles estão lá legislando e muitas vezes ouvem a voz, né, dos cidadãos, e outras vezes não. Acabam legislando em causa própria. Entendi. Foi até muito bom o senhor ter falado sobre isso, né? Realmente, nós temos que nos aprofundar mais e volta aquela velha questão de na hora do voto, né? Nós sermos conscientes, somos nós que decidimos, né? Sim. Pelo menos, tirando as teorias da conspiração, somos nós que decidimos e realmente a maioria reclama
dos seus próprios escolhidos, digamos assim, né? Sim. Dos seus próprios votados e acaba não tendo conhecimento. E principalmente o brasileiro é muito imediatista, né? Como o senhor disse. Ele vê a situação, mas não vê o histórico da situação, por que está nessa situação de hoje. Então as coisas não são da noite para o dia, né? E até falando nisso também, estamos até falando aqui nos bastidores, antes de começar aqui o nosso programa, aqui no nosso podcast, a questão de resolver as coisas entre as partes, né? Primeiro, é importantíssimo você ter um advogado, né? Sempre que vá o representar, né? Vai te representar, no caso, para que possa defendê-lo ou defender os seus interesses, né? É uma questão legal. No caso, sempre temos que seguir a lei, isso é óbvio, né? Se nós quisermos cobrar alguma coisa, nós temos que seguir as leis. Eu tenho que ser um cidadão de bem, né? Eu tenho que primar por isso, eu não posso cobrar nada sem ser um exemplo, né? Tenho que tentar pelo menos isso. E um advogado já faz esse papel de me representar no que eu precisar perante a lei, não é isso, doutor? Isso. O que ocorre é que, na maioria das vezes, geralmente, com raríssimas exceções, para o cidadão ingressar no judiciário com uma demanda, ele precisa outorgar um mandato a um advogado. Tem algumas exceções. Por exemplo, se uma pessoa estiver presa e ela escrever um habeas corpus num papel de pão, e isso chegar até o judiciário, pode ser apreciado por um magistrado. Caramba! Então, existem exceções, mas na maioria das vezes você só pode ingressar no judiciário com uma demanda, reivindicando um direito seu, com uma procuração que você passa, né, para um advogado. Que ele vai te representar, né, Exato. em todos os âmbitos. No caso, nós havíamos até conversado antes, como eu estava dizendo, existem casos que não precisam nem chegar, né, ao judiciário. Ambos os advogados, né, representando ambas as partes, resolvem isso numa audiência de conciliação, o doutor tinha falado? O que ocorre é que muitas vezes, hoje em dia, praticamente é lei, né? É lei. Quando você ingressa com uma demanda, com uma ação judicial, o magistrado ele marca uma audiência de conciliação para que as partes tentem resolver com seus advogados, tentem resolver. Com a pandemia, isso ficou muito prejudicado. Então, o magistrado ele abre mão dessa audiência, mas ele coloca que isso está disponível para as partes, que a qualquer momento elas podem chegar num acordo e depois, havendo um acordo extrajudicial, o juiz vai homologar para que essa sentença transite depois em julgado. Entendi. O senhor disse também que o senhor gostaria de explicar algumas partes da questão, os esboços que o senhor fez a respeito da área do direito. Fique à vontade para falar, até para esclarecer também ao nosso público, né? Como eu disse, e sempre vou repetir isso, né? Nós trazemos aqui profissionais de cada área, áreas que nós não conhecemos. Eu procuro trazer áreas que não são as minhas, né? É claro que eu trago aqui empreendedores, líderes, gestores, mas é bom conhecer cada parte, é bom conhecer cada profissão. Como eu disse no início aqui do nosso podcast, dá o direito, dá o reconhecimento às áreas, né? Porque é muito fácil você ver um advogado atuando, no caso, ou um juiz atuando, ou julgar, mas não sabemos, assim como qualquer também profissão, os obstáculos que existem, né, as dificuldades que existem, o amor que você tem que ter à profissão. Então é bom saber disso. O senhor pode ficar à vontade. Olha, quando você acha que você sofreu um prejuízo num bem jurídico, seja ele qual for, você tem, todo o brasileiro ele tem direito à ação. E muitas vezes as pessoas que nós chamamos de hipossuficientes são pessoas carentes que não podem arcar com as custas judiciais e os honorários do advogado. Então, o Estado ele promove uma defesa ao cidadão, que é um direito constitucional. Muitas vezes ele faz através da Defensoria Pública e outras vezes a Defensoria Pública, por não ter em todas as cidades Defensoria Pública, então a Defensoria Pública acaba fazendo convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, que vai designar advogados para patrocinar essas causas. Ok. E o Estado acaba ressarcindo os honorários. E o magistrado reconhecendo, e para que isso ocorra, a parte precisa comprovar que ela é hipossuficiente, porque ela não tem condições de arcar,
Porque muitas vezes pessoas assim abastadas procuram, né, fazem uma declaração de hipossuficiência, e no termo mais assim, mais simples, Entendi. uma declaração de pobreza de próprio punho, ou às vezes o advogado faz uma declaração, coloca, o magistrado antigamente não fazia uma apreciação e a pessoa acabava tendo condições de arcar com as custas judiciais, com os honorários, acabava sendo beneficiado com uma situação dessa. Mas hoje em dia os estão verificando, olhando, inclusive na modernidade de hoje, muitas vezes o judiciário tem recorrido ao Facebook, ao Instagram, para ver, porque às vezes a pessoa ostenta uma condição, tá lá na Torre Eiffel, Perfeito. tá se divertindo, tá em festas, né? Tem carro novo, teto solar, carro bonito, e para o judiciário ele é pobre. Entendi. Na acepção jurídica do termo, que nós chamamos, ela é pobre. Então, hoje em dia isso também é levado em conta. O direito hoje em dia evoluiu bastante. Antigamente, por exemplo, o direito trabalhista. Nós tivemos reformas trabalhistas e hoje em dia, se você patrocinar uma causa, assim, a pessoa te procura, né, um trabalhador, para você entrar com uma ação, e ele fala que teve várias horas extras, que ele não recebeu salário, não teve pagamento, que não tirou férias, que não recebeu. E hoje em dia, a lei pune, porque antigamente o juiz, se não ficasse provado, não acontecia nada com a parte que arguiu isso. Hoje em dia está muito diferente, a parte pode ser multada, né? E há punição, inclusive, para advogados que se agem. Por exemplo, às vezes a parte chega lá e fala, não, pode deixar, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, você tem direito disso, tem direito daquilo. E, na realidade, a pessoa, às vezes, nem a parte está dizendo, mas isso aí são casos agora esporádicos, porque com essa modernização, as pessoas estão ficando mais conscientes, tem as causas, inclusive, com a reforma trabalhista diminuíram, e que o que nós precisamos é ter competitividade, ter realmente responsabilidade, tanto do empregador como do empregado, para que isso aí essa parceria tenha sucesso. Sim, inclusive a próxima pergunta que eu ia fazer ao senhor é justamente essas questões trabalhistas, né? Porque o senhor trabalha com essa área também, e é muito difícil você ser um empreendedor no Brasil, é muito difícil você ser um empregador no Brasil, né, até pela questão dos impostos, né, que são dados aí pelo governo, mas faz parte, são outras questões tributárias, digamos assim, que não vai entrar em questão agora, mas a questão da relação entre o empregador e o empregado, né, sempre existe, infelizmente, aí nós voltamos também, que nós estamos falando antes aqui do podcast, da questão de não ter essa maturidade, né? Às vezes o empregado ou o colaborador, ele colocar o que é comumente conhecido, todo mundo vai conhecer. Lembrando que o nosso podcast aqui, ele é direto, né? Sem meias palavras. É o popular, né? Vou pegar a empresa e vou colocar no pau. Porque eu tenho a razão e eu vou ganhar. Porque que se pressupõe que sempre o juiz vai dar ganho de causa ao empregador. Mesmo que ele seja um mau empregado, mesmo que ele não cumpra ali com o que está acordado, que é um acordo ali, é um contrato de trabalho. Então, geralmente se tem isso, né? Vou contratar um advogado, acho que isso vem de conta do que o senhor disse. Vou contratar um advogado, vou colocar a empresa no pau, vou dizer que não tinha hora extra, vou dizer que não tinha aquilo, que não tinha isso. E o advogado também acaba entrando nessa como o senhor diz, ele orienta o seu cliente nessa área. E nem sempre, é claro que existem casos que são condizentes, né? E outros casos não, né? Então, acontece, o senhor tem acompanhado muito isso, essa mentalidade que o senhor disse que mudou em relação a essa parte? Hoje em dia, as ações assim diminuíram, as ações trabalhistas diminuíram bastante, né? Por vários fatores, não só pela reforma trabalhista, mas com a situação da pandemia também, que afetou muitas empresas, fecharam, né? Muitas empresas fecharam, muitas pessoas desempregadas. Houve por parte de empregadores realmente uma boa vontade de manter seus empregados, aqueles que tinham condições. Outros, infelizmente, né, acabaram fechando as portas. Então o país, não só o país, mas o mundo, né, vive uma situação muito difícil nesse sentido. Sim. Mas hoje em dia tem mudado, né? O que se fala, por exemplo, muitas vezes entre razão e direito. Por exemplo, se um empregador, o empregado chega bêbado para trabalhar e ele
ele não dá uma advertência, porque deu uma advertência, deu duas, na terceira justa causa. Mas ele fala, não, vou ter uma parcimônia com esse empregado. Exatamente. Né? E o que acontece? Se acontece isso, posteriormente ele fala assim, olha, eu já dei várias oportunidades para ele não muda, eu vou mandar embora, eu vou dar uma justa causa nele. Ele não vai ter direito, ele tem razão, mas ele não vai ter direito. Entendi. Né? Porque se ele tomasse as leis em seu favor, seu benefício, que é, chegou, deu advertência, deu duas, na terceira, deu justa causa. Se ele agiu por querer dar oportunidades, ele acaba perdendo o direito de poder mandar por justa causa. Por outro lado, o empregado, ele tem, depois que ele sai da empresa, ele tem 2 anos para reivindicar os últimos 5 anos. 2 anos. E o que acontece? Se ele pode ter razão nos seus pedidos, né, de verbas trabalhistas, rescisões que ele não tem recebido. Mas se ele perder esse prazo, ele vai ter razão, mas não vai ter direito. Então, o direito, um jargão jurídico que nós costumamos usar, é que o direito não socorre os que dormem. Então, as pessoas muitas vezes... Sim, muito bom. Elas ficam adormecidas, vamos dizer, entre aspas. Sim, né? É verdade. E depois querem ir atrás dos seus direitos, e depois ele percebe que o direito precluiu, e aí já fala da justiça, fala do juiz, fala do advogado. Exatamente. acaba falando. Começa o ciclo novamente. Mas é exatamente isso. O que nós precisamos é que as pessoas conheçam os seus direitos e suas obrigações. Né? Então, a partir do momento que ela tem um conhecimento, ela não vai dormir, entre aspas, né? Ela vai estar atenta, vai cumprir suas obrigações e reivindicar seus direitos. Que no final, né, doutor, a questão de tudo é a questão de ter sempre boa conduta. Se você sai de uma empresa, sai pela porta da frente, cumpre com o contrato, né? Isso que eu digo é ambas as partes, né? Não é do colaborador só para a empresa, da empresa para o colaborador. Né? Por isso que tem aí os advogados, a lei, justamente para verificar ambas as partes, ver quem está realmente, como o doutor disse, quem está com direito, quem está com a razão, e dar as devidas sentenças, digamos assim, né? Então não é um país sem lei, né? Mas cada um tem que ter uma conduta correta. Sem dúvida. Eu lecionei Direito Empresarial na Faculdade de Direito, e lá, às vezes, nós tínhamos alguns alunos que eram policiais militares. Sim. Né? E muitas vezes eles questionavam o advogado, falavam, não, porque eu não concordo com isso, aquilo, porque o advogado, onde já se viu, e faziam várias críticas. Né? Entendi. Uma vez eu cheguei e falei para ele, eu falei assim, olha, quando você for se aposentar, certo? Porque eu estou falando isso em relação às prerrogativas, como o senhor mesmo disse, né? Eu sou coordenador regional de Direitos e Prerrogativas da 4ª Região, que é o Conselho Estadual, a sede é americana, e a coordenadoria é na cidade de Rio Claro, né, onde eu resido e atuo profissionalmente. E esse aluno, esse policial militar, ele estava questionando as prerrogativas, isso e aquilo. Eu falei, olha, então se eu for entrar com pedido de aposentadoria e eu precisar rolar testemunha, o juiz, ele indefere o pedido. Né? Então, como que faz? Então, muitas vezes, a prerrogativa não é do advogado, mas é do direito do seu cliente. Sim. Então, o advogado tem uma prerrogativa para defender o seu cliente. Então, as prerrogativas, elas são muito importantes. Nós já tivemos, assim, não muitos casos, mas alguns casos eu tive um caso recente, né, que uma advogada fez um acordo extrajudicial, né, numa vara de família, não vou citar por motivo óbvio, né? Óbvio, mas enfim, as partes fizeram um acordo e foi para o juiz homologar. E o juiz acabou não homologando. E obrigou as partes a irem em juízo, que não estava na pandemia ainda, em juízo para tentar o acordo. Quer dizer, uma incoerência muito grande. Né? O juiz obrigar as partes a irem ao judiciário para tentarem um acordo, sendo que o acordo já estava lá, já tinha sido celebrado e precisava da homologação. Então, o cliente, os clientes, no caso, ficaram insatisfeitos, os advogados
fizeram, no caso, abriram a comissão de prerrogativas e lá tem uma comissão, as cidades com determinados números de advogados, elas têm uma subseção, que é o caso Rio Claro, por exemplo, aqui em São Paulo é a seção São Paulo, né, estadual, e as subseções são em cidades, são muitas subseções, e nas subseções tem algumas cidades que compõem a subseção e tem comissões de prerrogativas. Tem várias, não só prerrogativas. Sim. Tem de cidadania, que eu já fui presidente, né? Direitos humanos, inclusive questionaram uma vez sobre mas direitos humanos é só para defender bandido, né? Me perdoe o termo, mas direitos dos humanos... É o que mais se diz, realmente, é verdade. Mas eu falei, olha, uma vez a Comissão de Direitos Humanos reivindicou um orelhão num bairro distante da cidade, porque naquela época não tinha, hoje tem celular em todo lugar, e foi atendido pela companhia. Então, os direitos humanos não são somente aquilo que se noticia, né? Mas, voltando, né, para o assunto, e a comissão de prerrogativas, então, viu a falha do magistrado, houve uma decisão, e dessa decisão foi submetida ao presidente da subseção, depois passou a presidente da comissão de prerrogativas, o presidente da subseção, e depois eu, como coordenador regional, nós assinamos e entramos com uma representação no Conselho Nacional de Justiça em face desse magistrado. Então, hoje em dia, a Constituição, hoje em dia não, a Constituição Federal sempre falou que não existe hierarquia entre advogados, juízes, promotores, delegados, todos são iguais perante a lei, e cada um, é lógico que se você vai numa audiência, quem preside a audiência é o juiz. Sim, sim. Né? Senão viraria uma baderna, né? Você não... Tem que ter uma hierarquia, né? Tem que ter uma... não existe a hierarquia. Uma cadeia de comando, digamos assim. Mas existe... cada um tem uma função, Isso, né? Então, o promotor está lá, que é um fiscal da lei. Sim. Ele está lá. Então, muitas vezes nós temos alguns embates, assim, com magistrados, com promotores, assim, de forma acentuada, né? Mas, faz parte. De uma forma geral, a gente tem tido bons resultados. Foi até bom o senhor ter falado na questão dos direitos humanos. O próprio nome já diz, né? Engloba muito mais do que nós falamos. Realmente aqui no Brasil, nos últimos tempos, só se ouve esses jargões, né? Só se ouve essas máximas. Direito dos humanos, que protege o bandido. Mas como o senhor até deu exemplo aqui, são direitos amplos da humanidade, digamos assim, né? Foi muito bom o senhor ter esclarecido sobre isso também. Né? Parece uma coisa um pouco vaga. Até da questão da polícia, né? Até nossa admiração, nosso respeito para as corporações policiais de segurança, né? Todo policial é preparado, ele tem que saber das leis, não é isso? Tanto porque eu faço essa pergunta, porque sempre também vem aquela reclamação. Olha, prendeu o bandido aqui, mas de noite soltaram. O senhor poderia dar pelo menos uma luz nessa questão, porque o que mais se ouve? Mas prendeu o bandido agora de manhã, mas à noite vai soltar. Por que se solta? Houve, então, uma má interpretação da lei, ou mau cumprimento da lei, que é o que comumente se pensa, né? Não, o que ocorre é que, por exemplo, às vezes, o indivíduo, o agente, ele é pego numa situação de um ato ilícito. Então, aquilo ali é passível dele ser preso. Sim. Então, a polícia acaba levando para a delegacia. Chega lá, existe, por exemplo, ele pode ficar preso, pode ser inafiançável, né? Mas o fato de ser inafiançável não quer dizer que ele não vai ser solto. Se a lei concede, no Código de Processo Penal, a liberdade provisória, se existe, né, na lei uma previsão para ele ser solto e responder em liberdade, ele não vai dizer, ali o delegado, o juiz não vai falar, ele não cometeu aquele crime, não. Entendi. Ele vai ser julgado e pelo princípio da presunção de inocência, ele vai recorrer até onde der. Aí, depois, se transitou em julgado, aí ele vai ser recolhido e vai cumprir a pena. Aí você fala, por exemplo, no caso do Lula, mesmo antigamente tinha um entendimento do Supremo Tribunal Federal que se houvesse condenação de um órgão colegiado, ou seja, de uma segunda instância, porque na primeira instância é um juiz singular que decide,
dá uma sentença. Ok. Depois você recorrendo, as partes recorrendo, vão para o Tribunal de Justiça, lá tem um órgão colegiado, são desembargadores, são câmaras de desembargadores. Então, ali já é mais de um. O Supremo Tribunal Federal, ele entendia que, uma vez que houve vários juízes, no caso desembargadores, que condenaram, acharam que o ato realmente é um crime, foi cometido um crime, tem a previsão legal da prisão, então essa pessoa, esse agente, ele era levado e recolhido à prisão de segunda instância. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento que, enquanto a Constituição, nesse sentido, eu, apesar de não concordar, né, com o texto constitucional, mas eu entendo que, se você for analisar, realmente tem razão de soltar, porque se existe a presunção de inocência, ninguém será culpado até o trânsito em julgado. Né? O texto é claro nesse sentido. E a pessoa ainda tem como recorrer, então, se você recolhe a pessoa à prisão e posteriormente ela é absolvida, e como que vai restituir o direito de uma pessoa que ficou tolhida da sua liberdade? Então, é uma situação muito difícil. O que eu vejo, né, assim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, é que se houve um colegiado de juízes, esse princípio, né, da presunção de inocência ficou prejudicado, porque ele não foi um juiz singular, foi uma decisão da maioria, se não unânime, da maioria dos desembargadores. Então, por isso, eles entendiam dessa forma. Mas o texto constitucional acabou, os ministros do Supremo Tribunal Federal acabaram por entender que seria dessa forma. Teria que haver reformas, né, na lei para que isso pudesse mudar, porque isso é um anseio da sociedade. Sim, sim. A sociedade ela anseia por justiça. Né? A impunidade, as pessoas que cometem crimes e se valem da lei para ficarem soltas, e que tem as pessoas geralmente mais abastadas, que têm condições de pagar, né, bons advogados, e se usa de recursos que a lei prevê, tem previsão legal, elas vão protelando até que entre em prescrição. Assim como um trabalhador, se ele demora mais de 2 anos depois que ele saiu da empresa para poder reivindicar seus direitos, Sim. ele perde os seus direitos da mesma forma. Né? Então, o que realmente precisa é que haja mudanças na lei. Entendo. Para que corresponda aos anseios da sociedade. Então, no caso até que o senhor disse, e também se cria essa alusão, essa imagem, por exemplo, de que se uma pessoa que é pobre, ela é presa, ela tem um direito de fiança, ela continua presa. É a questão da fiança, né? E tem pessoas, como o senhor disse, são abastadas. Até teve um incidente agora, não sei se o senhor chegou a verificar, de uma dentista, né, que estava alcoolizada ao volante, ela acabou perdendo a direção do carro e atropelou vários motoboys, acho que até matou um, e ela saiu na mesma noite. Até o senhor talvez possa esclarecer. E teve, alguns dias depois, quase a mesma situação, e o rapaz continua preso até hoje. Mas aí, pelo que o senhor me explicou, eu consegui entender que existe a questão da fiança, que tem que ser paga para poder ser solta, tem a prerrogativa, né, da presunção da inocência, mas aí nós voltamos àquela questão da falta de conhecimento, né, geral. Então todos questionaram, falaram, poxa, mas ela saiu na mesma noite porque ela é rica. Inclusive nem pagou a fiança, né, é o que corre. Nem pagou a fiança no dia, deixou eu pagar depois. E eu acho que 5 dias depois aconteceu o mesmo ocorrido e o rapaz continua preso. Seria mais ou menos isso realmente, ou que vai de encontro ao que o senhor disse? Não é bem dessa forma, né? O que eu coloquei são situações, né? Ok. No direito, cada situação ela é bem específica, né? Você não pode generalizar. Perfeito. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não tem antecedentes criminais, ela chega e comete um crime culposo, né? Ela tem direito a uma liberdade provisória, às previsões legais. Culposo é sem intenção de matar? Sem intenção de matar. Tá? Então, a lei é que dá direito à pessoa sair ou não. Não é questão de pagar ou não pagar fiança, Okay. porque a maioria das vezes
Não é questão de pagar fiança. A própria lei, mesmo sem fiança, ela tem dispositivo legal que a pessoa pode ser solta. Que é a presunção de inocência. A presunção de inocência, na realidade, é para todos. Ok. Né? Para todos, independente, qualquer um, mesmo aquele que já é reincidente, Entendi. naquele caso que ele está sendo julgado, ele tem a presunção de inocência. Por quê? Ele não transitou em julgado ainda. Então, até que ele seja condenado de forma definitiva, Entendi. que não haja mais recurso, então aí ele vai ser recolhido. Agora, o que ocorre também, por exemplo, a primeira instância se julga o direito material. Né? Se julga também o processual. Já teve causas, por exemplo, que eu olhei no primeiro parágrafo que eu estive lendo, eu falei, acabou a ação aqui. Porque processualmente a parte não tinha capacidade postulatória, né, legitimidade ativa, porque ela mesma colocou. Porque ela era sócia de uma outra empresa dela. Então, mas ela não tinha capacidade, legitimidade para poder pleitear a ação. Então, no direito, em primeira instância, você acaba julgando, você, no caso, o judiciário, acaba julgando a demanda de forma o direito material e processual. Chega em segunda instância, o direito material ainda, por exemplo, a pessoa teve um ganho de causa, de uma revisão contratual. Ganhou em primeira instância. A outra parte recorreu. Chegou em segunda instância. Aí a parte também perdeu novamente. Perdeu em primeira e segunda instância. Nós chamamos de terceira instância, mas não é terceira instância. Né? O STJ, o STF não seria uma terceira instância. Entendi. Vai ter a segunda instância, depois já tem o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. No Superior Tribunal de Justiça, não se julga se a pessoa tem razão ou não. Acaba isso em segunda instância. Entendi. O que vai ser observado é se alguma lei foi infringida para que chegasse à conclusão de que a parte teve razão em segunda instância. Doutor Fauzi, até entrando nesse assunto agora, que é um assunto bem atual, eu gostaria da opinião do senhor a respeito, né? Hoje nós temos um avanço nas mídias sociais, né? Antigamente era MSN, era sala de bate-papo. Antes, para você dar a sua opinião, era um pouco mais comedida, pelo menos é a impressão que eu tinha de antigamente. Hoje, com o advento, o sucesso das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, hoje a pessoa fala o que quer, sem filtro, né? Acusa as pessoas, há muita questão de calúnia, de difamação, e hoje não existe filtro, né? Hoje se coloca ali um vídeo ou se coloca uma foto, os comentários são maldosos, às vezes atinge a honra da pessoa que está colocando, e eu creio, né, o senhor pode nos falar melhor, que aumentou os casos aí de processos, né? Porque hoje todo mundo fala o que quer, espera o processo, e hoje parece que é uma coisa, que é uma moda do momento, né? Que é uma tendência do momento, você tem um processo e aquilo, olha, eu fui processado várias vezes, e existem até algumas pessoas, diversas pessoas, artistas, músicos, que falam com orgulho, né? Ah, fui processado, me processam direto, e aumentou realmente isso, porque a mesma pessoa que fala, ela tem o direito de falar, mas existe um certo limite, porque ela passa ali da questão, já entre a questão jurídica, a partir do momento que ela difama uma pessoa, a partir do momento que ela acusa a pessoa sem provas, apenas de falar, fica uma palavra de um contra o outro. Aí cresceu esses casos aí de processos, o senhor já lidou com isso, como o senhor vê isso atualmente aí no nosso mundo digital, mundo avançado, mas infelizmente, né, as pessoas usam uma ferramenta que deveria ser de uma forma mais prática, de ser evolucionista, digamos assim, e acaba achando que é o sofá da casa dela, que ela está conversando com um conhecido, e acaba, infelizmente, nós vendo, quem acompanha as redes sociais, Instagram, Twitter principalmente, né? Twitter é uma guerra ali, cada um quer dizer o que quer, cada um quer falar o que quer, né? Até minha mãe já dizia, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas hoje já está mais no âmbito jurídico, na questão de processo. Como o senhor vê isso? E realmente aumentou esses casos? Aumentaram? Não, sem dúvida. Os casos aumentaram bastante, porque as pessoas, muitas vezes, não têm consciência, né, de que o que elas estão expressando, porque a liberdade de expressão, ela vai até o momento que você ultrapassa o seu direito, que não ofenda a honra das pessoas. Então, existe um limite que a própria lei determina qual que é. Se você falar para uma pessoa, ou você colocar na mídia, na realidade é a mesma coisa.
O que acontece é que as pessoas acham que são invisíveis, porque estão lá, mas elas esquecem que tem um IP. Exatamente. Inclusive, pessoas que mexem com pedofilia. Exatamente. E elas são presas porque você não está invisível. Fica registrado no IP de cada computador, do celular inclusive também, né? Exatamente. As pessoas não são invisíveis nas redes sociais. Então é muito importante as pessoas terem um respeito, procurarem agir de forma responsável, porque a internet ela veio com uma forma muito boa para as pessoas interagirem. Mas hoje em dia as pessoas utilizam a mídia, né, a parte digital, de uma forma muitas vezes sem conhecimento, né? Hoje em dia as pessoas lá, por exemplo, na CPI, eles entendem de médicos, de medicina, entendem de tudo, Sim. Né? Dão opinião, falam isso, falam aquilo. E na realidade, cada pessoa tem a sua área, né? Você tem que falar alguma coisa naquilo que você conhece. Exatamente. E com respeito. Se você der uma opinião de forma divergente de outra pessoa, você, ainda que você tenha conhecimento, mas você tenha respeito para que você não ofenda ou não agrida, né, a honra de outra pessoa e que fique de uma forma realmente educada, com princípios. E hoje em dia as pessoas estão assim, na internet você olha, realmente é preocupante, né? A parte também de conteúdo que se coloca. Também, com certeza. É muito, me perdoe a palavra, mas um lixo, né? Sim. É um lixo. São matérias que realmente não acrescentam nada, que é a mesma coisa que uma arma. Ela pode ser usada para se defender ou para matar, para cometer crimes. O veículo, você pode usá-lo para se transportar ou para cometer crimes. Exatamente. Então, na internet, a mídia digital, então vai aí para você que está aí nas redes sociais, que você haja com responsabilidade, utilize, aprenda, porque aquela pessoa que acha que sabe tudo, ela não vai aprender mais nada, né? Então, utilize de uma forma responsável, porque é uma ferramenta muito importante para que a gente possa realmente acrescentar conhecimentos e se tornar realmente uma pessoa com maior conhecimento. Dr. Fauzi Elias Abraão, muito obrigado pela sua presença, obrigado por essa dádiva de estar aqui, falar com um advogado. Já o conheço há algum tempo, né? Mas vamos tratar aqui como se nós não conhecemos. Sempre admirei o trabalho do senhor, já me orientou algumas vezes também. Fiquei muito contente. Espero tê-lo aqui novamente numa próxima oportunidade, entrando em mais assuntos, que realmente é um leque amplo, né, da questão jurídica. Tá? Muito obrigado. Se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade. Realmente a área jurídica ela é bem extensa e como eu já havia falado, as pessoas, a sociedade, nós fomos evoluindo e hoje em dia nós temos aí várias áreas do direito, áreas importantes, áreas realmente que vieram pelos costumes da sociedade, vieram então a subdividir. Por exemplo, você vai no médico, hoje em dia, você não vai tratar de uma especialidade com um cirurgião ou um clínico geral, você vai no especialista. E no direito é a mesma coisa. Se a pessoa que, inclusive, aí vai um recado para quem está nos assistindo, se você tiver um problema jurídico, ou se você quiser reivindicar um direito, procure um profissional que seja especialista na área, né? Porque ele vai poder ter maior conhecimento, vai poder te auxiliar, a chance de sucesso vai ser muito maior. Porque se você for num profissional que faz tudo, ele pode fazer tudo, mas ele pode não ter um conhecimento aprofundado. Então é muito importante que você procure um especialista, que tenha especialização na área, para que ele possa realmente prestar um bom serviço, um bom trabalho e que realmente tenha bons resultados. Muito obrigado, gostaria de agradecer pelo convite, a M7 Consultoria, o Cristiano, é um prazer muito grande estar aqui, muito obrigado. Obrigado, Dr. Fauzi, um podcast justo e perfeito, um abraço fraterno. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado aí pela presença. Eu disse que ia falar aqui da campanha, sempre falo da campanha no final do nosso podcast. Quem está atento aí vai ganhar uma mentoria grátis, hein? Hoje eu não me mexi muito na cadeira, não falei muito exatamente, caramba, tudo mais, mas
Fique atentos que sempre nós deixamos algumas pistas aí durante os vídeos e os podcasts. Deixar sempre aqui um recado final a todos. Gostaria de lembrar que a inveja é a arma do incompetente. A humildade é a chave que abre todas as portas. Mas ser humilde não é ser manipulável. Sempre tente conseguir o melhor, tirar o melhor de você mesmo e não se cobrar tanto. Nós somos seres humanos. Mas sempre procure o seu melhor. Eu sempre costumo dizer também que você que está aí me assistindo, tem que ser a melhor versão de você mesmo. E lembre-se, na plenitude, cada dia é uma vida inteira. M7 Consultoria.